Defesa e Segurança em Gorongosa. A equipa de governo diz que as tropas já foram desativadas, mas a Renamo rebate e diz que apenas mudaram de posições. A meio de dificuldades de vias de acesso, a equipa de jornalistas escalou sob direção das Forças de Defesa e Segurança as 8 posições que o Presidente da República prometeu desativar em Gorongosa, na província de Sofala. São elas as posições de Nhamajiwa, Nhaxenge, Panga-Panga, Nhancunga, Lourenço, Mangueiras e Nharirosa. Em Satungira está instalada a Comissão Mista, um grupo criado pelo governo e pela Renamo para monitorar a implementação da trégua. Borges Nordino, representante do governo na Comissão Mista, disse a jornalistas que todas as posições já foram retiradas. Nós estamos aqui já há aproximadamente 2 meses. Já fizemos a verificação no terreno da retirada das forças nas posições acordadas entre as partes. O que eu sei, o que nós sabemos é que as forças foram retiradas, saíram das posições acordadas entre as partes. Mas João Buca, representante da Renamo na Comissão Mista, desmente a retirada das tropas. As posições não estão retiradas, estão a mudar de um lugar para outro lugar. Por exemplo, quero vos contar. Primeiro fomos Nhaulanga, Nhauchenje, aliás, Nhaulanga, Mapanga-Panga, Nhauchenje. Esses retiraram. Procuramos saber com as populações e com as mesmas forças que nos acompanhavam para Nhaulanga, disseram que saímos aqui, já estamos na Mangueira. Isto é uma retirada. No Lourenço retiraram, foram fixar na base Kanda. Aliás, quartel Kanda, e do Nharirosa Vieira em Nhaulanga. O comandante responsável pelas tropas governamentais em Gorongosa revelou que as posições foram movimentadas para Satungira, ou seja, mantém-se na mesma zona. Onde eu dizia que algumas forças retiradas de algumas posições que onde nós passamos, uma parte das forças vieram para aqui e a outra parte voltou para as unidades de origem. Todas as operações começaram a partir daqui, dessa perseguição dos homens armados da Renamo. Quantas posições vieram se instalar aqui? Aqui é o quartel. Estou a dizer que uma parte das forças retiradas nessas posições onde passamos, uma parte veio para aqui. E uma parte voltou para as unidades de origem. Lembre-se que o líder da Renamo disse há dias que as posições das Forças de Defesa e Segurança trocaram de lugar, mantendo o cerco contra si em Gorongosa. O Presidente da República iniciou hoje uma visita de trabalho à província de Inhambane. A visita iniciou no distrito de Zavala, com um comício popular no posto administrativo de Maculuva, onde Filipe Nunes apelou ao aumento de produção e produtividade para minimizar os efeitos ao custo de vida. Foi cerca de 1 hora de interação com os habitantes de Maculuva, um dos pontos do interior do distrito de Zavala. A interação começou com a justificação da visita, numa mensagem voltada para setores críticos da iniciativa. Há quem pergunta, mas o presidente foi fazer o quê? Há quem está preocupado, vai falar o quê? Não vamos falar mal de ninguém, nem vamos fazer aqui. É um pai que foi ver o filho, é um filho que foi visitar o pai. O que viemos fazer é convosco, trabalharmos e saber como estão e quais são as preocupações. Aquele que está preocupado, deixa estar preocupado. Nós viemos aqui para trabalhar. A população de Maculuva aproveitou a ocasião para apresentar as suas preocupações. A construção e apetrechamento de salas de aulas e outras infraestruturas na futura escola secundária. Prolongar a ligação de energia elétrica de Bangusa até Maculuva, sede. Numa província que ainda procura recuperar da seca do ciclone de Neo, e onde o custo de vida é uma das reclamações, o chefe de Estado deixou a mensagem de uma das soluções para este problema. E vamos resolver esse problema nós mesmos, nós que não falamos, que só fazemos, que só trabalhamos, vamos trabalhar para resolver esse problema. Sobre os pedidos deixados na mensagem da comunidade, Filipe Nunes deixou garantias
de que tudo será resolvido em breve. Vamos ver o problema de água ao longo de toda a província, vamos ver o problema de energia, vamos ver o problema de vias de acesso, portanto, estradas, mas vamos ver também escolas e hospitais, onde que há hospital, onde que precisa mais. São 3 dias de visita de trabalho à província de Inhambane, que começaram aqui, precisamente no distrito de Zavala. A visita vai contemplar também mais 3 distritos, nomeadamente Panda, Mabote e Morumbene. Para além do contacto com as autoridades provinciais e distritais, o Presidente da República vai manter contato com as populações através de comícios, onde a palavra de ordem vai ser o aumento da produção e produtividade. Hermenegildo Ziban, William Mapote, Zavala. Ainda neste primeiro dia de visita em Inhambane, o Presidente da República inaugurou a primeira Feira Nacional de Raízes e Tubérculos. Trata-se de uma mostra do que melhor se produz no país neste tipo de produção. É o primeiro evento do género e junta produtores e produções de todo o país. De tubérculos a raízes, com fins alimentares e terapêuticos, Filipe Nhosse viu de tudo um pouco, com algumas explicações da mistura. Isso consiste em quê? Isso consiste em conservação de matapa. Matapa. Isso é folha de mandioca? É folha de mandioca, sim. Depois? No momento em que não existe matapa, então aproveita-se esta folha de mandioca. Cozinhado, depois fica como se fosse fresco. Sim. A província de Inhambane, cuja produção global é 80% baseada em tubérculos e raízes, e a mais representada nesta feira, que segundo Filipe Nhosse deve servir para estimular estas culturas, fundamentais para combater, por exemplo, os níveis de desnutrição infantil. Como governo, temos envidado esforços no sentido de promover o aumento da produção e produtividade, tendo em vista o aumento da disponibilidade de alimentos, e temos divulgado boas práticas alimentares e a educação nutricional. Concentramos prioridade da nossa ação nas crianças, mulheres grávidas e latentes por serem as mais nutricionalmente vulneráveis. Os seus requisitos de nutrientes são especificamente maiores para atender ao aumento da demanda fisiológica de crescimento e lactação. A promoção do consumo de raízes e tubérculos para aumentar a ingestão de energia insere-se nesta vasta campanha que deve ser observada como atos por todos os moçambicanos. Valorizar as raízes e tubérculos para a nutrição e o desenvolvimento social e econômico sustentável é o lema desta feira. Painelistas de um debate sobre o relatório da CROL duvidam da capacidade da Procuradoria em responsabilizar os prováveis suspeitos pelas dívidas ocultas. O grupo apela à sociedade a estar atenta ao processo e às medidas do governo para ultrapassar a crise da dívida. Num debate sobre as dívidas ocultas em Maputo, o académico Jaime Macuana disse que a sociedade deve exigir que a responsabilização pelas dívidas ocultas não sirva para vinganças nem benefícios de grupos. Está claro aqui que nós temos que separar as questões de interesse nacional, que eu sinto que existe um grande déficit em relação à forma como o Estado funciona em torno do interesse nacional, em função de uns tempos para cá nós termos tido uma lógica competitiva mesmo dentro da própria elite, e faz com que o interesse nacional não seja central na sua ação. E particularmente olhando a esta questão de como é que nós seguimos em relação às dívidas, eu diria, é importante que a sociedade esteja atenta para que, existindo a responsabilização, se ela há de ser célere ou não, que seja uma responsabilidade dentro de uma cultura de Estado. Baltazar Fael, pesquisador do CIP, tem dúvidas em relação ao papel da Procuradoria na investigação das dívidas ocultas e diz mesmo que o Ministério Público é o elo mais fraco no processo de investigação. Já devia ter sido feito algo antes, este relatório vinha a complementar e hoje devíamos ter, portanto,
uma decisão ou algo que a Procuradoria nos pudesse dizer sobre o que é que está a fazer. E a Procuradoria tem várias vias. Ou arquiva o processo, isso está na lei, ou coloca o processo a aguardar produção de melhor prova, também está na lei, mas hoje vir dizer que ainda não há passos significativos que foram dados, a não ser o relatório, eu penso que é reduzir a nossa capacidade de inteligência como moçambicanos. Ou está também, na minha ótica, à espera deste empurrãozinho político, porque acredito eu que há pessoas que não têm as mãos tão limpas neste processo, e não vou falar por causa de questões de segredo de justiça. Além dos factos levantados pela CROL, o jornalista Fernando Lima diz que o preocupante é saber como as instituições públicas estão empenhadas em esclarecer e ultrapassar a crise da dívida. Em última análise, como é que as diferentes instituições vão reagir perante este desafio? O Parlamento, a Presidência, a Procuradoria-Geral da República, os tribunais, a sociedade civil, os partidos políticos, o partido político que está no poder. Porque, em última análise, são todo este conjunto de atores que nós estamos a analisar, e estamos a analisar em termos de procedimentos e de atuação. João Mosca, economista, apresentou uma pesquisa que mostra que os problemas da dívida contribuem para o recuo de vários indicadores de estabilidade e alertou para a eclosão de uma nova crise econômica caso não sejam tomadas decisões estruturais. Grande parte das medidas do Banco de Moçambique são corretas, mas também já se começou a dizer que se outras medidas fundamentais não são tomadas, vamos entrar no início do novo ciclo que irá terminar, com certeza, em nova crise, não sei quando, nem de que tipo de dimensão. Então, o que eu queria sugerir, somente, era que as instituições governativas, com responsabilidades de governação política e económica, fossem mais abertas, ouvissem as opiniões. As ideias dos 4 painelistas foram apresentadas esta quinta-feira numa discussão organizada pelo Fórum de Monitoria do Orçamento, onde também se vincou a necessidade de reforço das instituições. Durante o debate, o criminalista António Frangulis disse que há falência completa das instituições de fiscalização em Moçambique, daí que o povo deve manifestar-se e pressionar o poder político a esclarecer e corrigir atos como a corrupção. Venâncio Mondlane, também do MDM, diz que se deve fazer, ou o que se deve fazer agora é procurar maneiras de aliviar o povo do fardo das dívidas. Outros participantes consideram que existe o risco do Estado estar a contrair novas dívidas, dada a fragilidade das instituições de fiscalização. Além da sociedade civil, o convite para o debate sobre as dívidas ocultas foi estendido ao governo e aos partidos políticos, mas só o MDM interveio. Venâncio Mondlane e António Frangulis alertam que a dívida já está a ser paga pelos moçambicanos e defendem mais ação cívica. Esta dívida, a questão já não é se devemos pagar ou não, porque ela já está sendo paga. Só para darmos um exemplo simples, quando venceu a primeira prestação da Imatum, em 2015, o governo assumiu na totalidade o pagamento de juros e do capital. Nós não temos de discutir se vamos ou não pagar, é se devemos parar de pagar o que estamos a pagar agora. Há uma falência quase total, se não é total, das instituições de fiscalização neste país. Daí que o Ministério Público está aqui no meio deste saco e podem ter a certeza que não há de acontecer nada com o Ministério Público. Para quem lê o relatório da CROL, pode ficar já descansado no sofá que não há de acontecer nada. Pela fragilidade das instituições de fiscalização, há quem desconfia que possam estar a ser contraídas mais dívidas ocultas. Até agora, não há nenhuma segurança de que mais dívidas ocultas não estejam agora mesmo a ocorrer. Se o processo de gás continuar, os valores dos negócios vão ser maiores, estamos a falar em pelo menos mais um dígito,
E, portanto, temos todos há todas as possibilidades de virem a ocorrer maiores volumes de dívidas ocultas que nós vamos pagar. O professor universitário Jaime Kumbana questiona a necessidade de partilha de informação sobre a segurança do Estado e a previsão de nova crise econômica. Eu não sei, meu caro Lima, se existe em alguma parte do mundo, algum país que dá detalhes sobre a operacionalidade do seu equipamento, defesa e segurança. Tenho estado a acompanhar as relações do professor Mosca sobre a nossa economia. É muito negativo, é sempre negativo. Os gráficos que nos apresentou no fim são muito bons para nos indicar qual é o caminho correto. E eu penso que as medidas que estão a ser tomadas agora são mesmo para nós andarmos na curva escura e no lugar de andarmos na curva preta. Eu não sei porque é que não acredita que as medidas que estão neste momento a ser tomadas para o arranque da economia vão nos levar à curva preta e acredita que vai nos levar na curva vermelha. 10 a 16 anos de prisão maior são as penas aplicadas aos 8 acusados de desviar 36 milhões do Ministério da Defesa. Deverão também pagar uma multa ao Estado de 40 milhões de meticais. Uma mulher foi absolvida por não se ter provado o seu envolvimento no caso. Sala bem composta e momentos de tensão marcaram o desfecho do rombo de 36 milhões de meticais no Ministério da Defesa. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo condenou 8 arguidos a penas de 16 anos, 15, 12, 11 anos e meio e 10 anos de prisão maior pelos crimes de burla por defraudação, abuso de cargo e função, branqueamento de capitais e associação para delinquir. Vão ainda os réus acima identificados, solidariamente condenados ao máximo de imposto de justiça e, nos termos do artigo 34 do Código de Processo Penal e 562 e 566 do Código Civil, a pagar ao Estado moçambicano, a título de indenização, 40 milhões de meticais. Determina-se a perda do emprego ou função pública que os réus Ernesto Armando Rufino, Abdul Alfredo Ismael, Aníbal Joalino Sacatiza e Elsa Antônio Chilaluque. O esquema de desvio começou em janeiro de 2010 até julho de 2015, quando Ernesto Rufino e Abdul Ismael, militares de profissão e afetos ao comando do Exército, juntaram-se a outros 2 militares de departamentos diferentes e a 5 civis sem nenhuma ligação com a defesa para drenar fundos públicos, tendo lesado o Estado em mais de 36 milhões de meticais. Nós constatamos imprecisões, na sentença e acrescendo as irregularidades verificadas durante a fase da instrução do processo, naturalmente que cabe recurso. A partida não concordo com esta pena, com as penas aplicadas, porque para mim foram muito excessivas. Uma das mulheres que estava no banco dos réus teve um destino diferente. Saiu do tribunal inocentada por não se ter provado que recebeu dinheiro roubado na sua conta. Recebeu sim, em mão, uma verba mensal, mas não sabia de onde vinha o dinheiro. O objetivo era de custear despesas do filho, que teve com um dos militares condenados. O esquema chegou às mãos da Justiça por via de uma denúncia. Este é um dos poucos casos conhecidos de desvio de fundos do Estado no Ministério em que a data dos fatos não usava o S-Staff, Sistema Eletrônico de Controlo das Finanças Públicas. Eis que agora surge uma questão: terá ou não havido outros rombos que não tenham sido descobertos? Imagens de Félix Jamis, José João, STV. Centenas de futuros formadores do Instituto Nacional de Estatísticas paralisaram a capacitação para exigir melhores condições. Os protestos já aconteceram em Climane e Pemba. A menos de um mês do arranque do 4º recenseamento geral da população e habitação, decorre nas capitais provinciais a capacitação de pessoas que serão responsáveis pela formação de recenseadores nos distritos. Entretanto, em Climane e Pemba, centenas de pessoas abandonaram a capacitação para reivindicar melhores condições de alojamento e alimentação. Os contratos feitos para a estadia ao longo da formação é de 15 dias, enquanto nós estaremos durante 10 dias. A alimentação não é boa. Eu
pessoalmente, quando cheguei, estava para ser alojado no local de prostituição, no prostíbulo. Eu pessoalmente neguei, eu disse, prefiro regressar do que atender esta situação. Só tem colchões, não temos lençóis, camas são poucas, rede mosquiteira, não temos casa de banho, já está inundado, porque não existe material para fazer a limpeza. A lista de reclamações é interminável e há quem já pensa em desistir da capacitação. Se continuar assim, preferimos abandonar, nos dar aquele nosso dinheiro de transporte para voltarmos. Primeiro são os próprios formadores que abandonaram as turmas. Nós não temos como ter essa capacitação. Um formador fica 2 horas, 3 horas a falar nem uma garrafa de água. Não tem. Ele tem que tirar do bolso para comprar. Então isso é dispendioso. O que estamos a pedir e a exigir do momento é, primeiro, termos o matabicho e o almoço lá no local de formação. 2, para o jantar e o alojamento ser convertido em valores monetários, tendo em conta que a orientação deles foi de que não haverá subsídio para alguém. Tanto na Zambésia como em Cabo Delgado, as delegações do Instituto Nacional de Estatísticas dizem que não há dinheiro para satisfazer as exigências dos futuros formadores. Estamos a interagir com os serviços centrais, porque nesta formação, na verdade, o que estava estabelecido é que o alojamento e alimentação devia ser pago ao fornecedor e não dar ajuda de custo. Se calhar temos uma certa expectativa, se calhar queríamos um quarto de hotel 5 estrelas, se calhar não queria partilhar o quarto com um colega, se calhar. Mas não há condições para esses apetites, né? O 4º recenseamento geral da população e habitação vai decorrer de 1 a 15 de agosto. Um facto histórico. Pela primeira vez, o terminal de carvão da Matola recebe navios com capacidade para carregamento de 85 mil toneladas e entra na rota da preferência das mineradoras sul-africanas. É um dos resultados da dragagem do canal que dá acesso ao porto de Maputo, concluída no início deste ano. Com as águas a atingirem pouco mais de 14 metros de profundidade, navios de grande calado, como este do tipo Panamax, já começam a entrar em operações portuárias. Cada navio destes tem a capacidade para carregamento de 85 mil toneladas. E mais do que isso é a eficiência da maquinaria aqui montada para o carregamento. São cerca de 3 mil toneladas por hora, o que faz deste terminal um dos melhores aqui ao nível da região. Aliás, pode competir com o Porto de Durban, que é um dos grandes concorrentes de Maputo. Nós estamos a iniciar neste preciso momento a nova era do terminal. Temos aqui um navio grande, um Panamax, que vai levar cerca de 85 mil toneladas. Portanto, isto não era possível antes, por causa de constrangimentos ao longo do canal, mas hoje é possível. Portanto, Maputo, Moçambique, nesse preciso momento, está em condições de competir com os outros terminais na região. Uma dessas vantagens tem a ver com o tempo de transporte da mercadoria das minas de carvão na província sul-africana de Gauteng até ao porto de Maputo. O comboio de mercadoria leva 34 horas, menos 9, comparando com o tempo que os cargueiros levam do mesmo ponto para o porto de Richards Bay, na África do Sul. Geograficamente estamos muito bem posicionados, porque as mineradoras sul-africanas estão todas na região, próximas de nós, e há uma preferência em relação ao terminal de carvão de Maputo. Portanto, há uma vantagem em relação aos outros que estão mais distantes. Portanto, os clientes preferirão o terminal de carvão da Matola. Neste momento, o terminal de carvão da Matola manuseia carvão mineral e magnetite, que vem da África do Sul para a China e Índia, na sua maioria. Atualmente, a capacidade instalada é de 7 milhões e 500 mil toneladas por ano e nos próximos tempos subirá para 9 milhões, depois da conclusão do processo de expansão em curso.
Estamos com um intervalo à vista. No próximo bloco, o presidente do Conselho Municipal da Beira recusou-se a receber autocarros dos transportes públicos da Beira na tarde de hoje. Conhece os motivos a seguir ao intervalo. Até já. A maior prova do calendário do basquetebol do país ao nível dos séniores femininos joga-se na STV. De 29 de junho a 8 de julho, 5 equipas lutam pelo mais cobiçado título nacional e discutem o acesso às competições da FIBA África. As melhores jogadas, o espetáculo e muita animação irão marcar o Campeonato Nacional do Basquetebol Sénior Feminino. As estrelas da Seleção Nacional de Basquetebol desfilam na STV Notícias. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, à tomada de posse de Donald Trump e o efeito global, até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa, a política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Depois da derrota no Songo, o Ferroviário de Maputo quer voltar às vitórias. Mas pela frente, tem os guerreiros de Gaza comandados por Arthur Semedo. Todos os caminhos irão dar ao Vale do Infulene para o grande jogo. As duas equipas estão separadas por apenas um ponto na tabela classificativa. Acompanhe a transmissão em direto na STV Notícias, domingo às 15 horas. Com apoio da ZAP.
Sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Pontos de Vista. Uma sociedade que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal. Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento rural neste país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo e os beneficiários não sentem que têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de melhor maneira como implementar os projetos. 50 jogos não marca nenhum golo. Obviamente que esse ponta de lança não está a fazer o seu trabalho. Então, Zé Pacheco vem dos tempos de Anquim Sano, de Busa e continua lá. É um ponta de lança que não marca golos, logo está mais. Pontos de Vista, aqui na STV. Ler o jornal O País ficou mais fácil. É isso mesmo. O País Digital está à sua disposição onde e quando quiser. No seu computador, no seu celular ou no seu tablet. Não perca mais tempo. Faça a sua subscrição e leve o país sempre consigo. O País, a verdade como notícia. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta ao jornal e continuamos a olhar para o plano nacional. O presidente do Conselho Municipal da Beira recusou-se a receber os transportes públicos da Beira na tarde de hoje, alegando falta de clareza no processo, facto reconhecido pelo governo, que prometeu corrigir os erros em menos de 24 horas. O Conselho Municipal da Beira manifestou há mais de 6 anos o desejo de passar a gerir os transportes públicos da Beira, depois do Governo Central ter criado condições para tal no âmbito de transferência do poder aos municípios. Vários processos correram, mas nada de concreto avançou com acusações de parte a parte. Na manhã desta quinta-feira, a Idilidade disse que foi surpreendida com um ofício do setor dos transportes e comunicações, convidando o Conselho Municipal da Beira para um encontro agendado para as 14 horas e 30 minutos de hoje para a entrega de 70% dos transportes públicos da Beira e os outros 30% caberiam ao município de Dondo. O processo seria liderado pela vice-ministra dos Transportes e Comunicações, que só se fez presente na sala onde decorreria a cerimónia às 15 horas e 20 minutos, ou seja, 50 minutos depois da hora marcada para formalizar a entrega, mas David Simango opôs-se. A senhora tem que falar comigo primeiro, depois é que chama a minha. Eu estou desde a organização que existe. Eu vim aqui para uma reunião. Como é que vocês estão organizando? Vocês convidaram para uma reunião. Então vamos à reunião, depois eles façam o que vocês quiserem. Depois do encontro à porta fechada, David Simango dirigiu-se à imprensa e afirmou que recusou receber os transportes públicos da Beira por falta de clareza no processo. Nós, como Conselho Municipal da Beira, fomos confrontados com uma situação de assinarmos documentos que não conhecemos. Não tivemos a oportunidade de termos recebido nenhuma correspondência inerente ao processo, portanto seria impossível. Nós temos uma responsabilidade civil e não poderíamos naturalmente assinar um documento de entrega sem que de fato fizéssemos uma avaliação. Precisamos saber qual é o quadro orgânico, quantos funcionários há, quais são os credores, os devedores, quantos autocarros têm, qual é o patrimônio que tem e as outras infraestruturas. O governo reconheceu que houve falhas. Obviamente, num processo de trabalho há sempre falhas, só não erra quem não faz trabalho, daí que nós também, como humanos, aceitamos a preocupação do município de voltar a rever algum detalhe técnico que se encontra dentro destes documentos que devem ser depois passados para cada um dos municípios. O trabalho técnico iniciou ainda na tarde desta quinta-feira. O Conselho Municipal da Beira tem uma abertura total para que de fato o processo em tempo recorde, uma coisa que de fato podíamos ter feito há tempos, seja feito em menos de 24 horas ou em 24 horas, para que de fato amanhã possamos assinar os documentos que previamente são propostos para assinatura. O município de Dondo está satisfeito com o processo e estava pronto a assinar o termo de transferência de poderes. Há um trabalho na base que foi feito a partir da cidade da Beira e cidade de Dondo. Nós concordamos, por isso estamos aqui.
E há uma parte que a cidade da Beira tem dúvida e vai ser esclarecida amanhã. Um homem de nacionalidade malauiana foi detido na tarde de hoje no aeroporto internacional de Maputo por transportar mais de $60 mil sem declarar às autoridades. A lei cambial estabelece que não se pode circular com acima de $5 mil sem declarar. Aroca Asaka escondeu na mala, entre suas roupas, $64.300 americanos, o correspondente a 3.700.000 meticais. O homem de nacionalidade malauiana foi interceptado no aeroporto internacional de Maputo quando pretendia viajar ao Paquistão, passando pela Etiópia. Foi detido por transportar quantidade de dinheiro acima do estabelecido pela lei cambial. No decorrer do escrutínio do embarque do voo da Etiópia, foi detectado na sua bagagem, camuflado na sua roupa, um valor de $64.300 americanos não declarado às autoridades. Quer dizer que este valor está acima daquilo que é permitido para um passageiro levar sem passar pelas alfândegas e declarar. O valor que é concebido são $5 mil. Estamos a falar de 64.300, o valor está muito acima. De acordo com a polícia, o valor será levado ao banco para a autentificação. Prendemos o valor e vamos averiguar para perceber se efetivamente o valor vem de Moçambique ou estava de passagem. Ainda é prematuro avançar. O montante vai ao banco, não é? E vai ser depositado e enquanto correm as investigações. O indivíduo em causa é comerciante e vive nas proximidades da Avenida Amílcar Cabral, na cidade de Maputo. Clientes da eletricidade de Moçambique nas províncias de Gaza e Maputo poderão sofrer restrições no fornecimento de energia durante o final de semana. A empresa pública diz que os cortes têm por objetivo fazer algumas atividades de manutenção. Em comunicado de imprensa, a empresa Eletricidade de Moçambique informa que haverá restrições no fornecimento de energia em algumas zonas das províncias de Maputo e Gaza durante os dias 8 e 9 de julho, sábado e domingo, respectivamente. Segundo a empresa pública, os cortes de energia visam dar lugar a trabalhos de manutenção e deverão acontecer nos seguintes moldes. Nos dias 8 e 9, das 6 horas às 16 horas, serão afetados os clientes da província de Gaza nos distritos de Chokwe, Massingir, Mabalane, Chiqualaquala, Mansangena, Guijá, Chilembene, Cunhane e Mapai. No domingo, dia 9 de julho, no intervalo das 6 horas às 14 horas, ficarão sem energia os clientes da cidade e província de Maputo, Nassomarchild, Cupe, Triunfo, Pulana Caniço, Pulana Cimento, Maguanini C, Guava, Vila Olímpica, Acipol, Cumbeza, Boquiço, Intaca, Santa Isabel, Macaneta, Matalane, Bobole e distritos de Marraquene e Manhissa. A EDM apela que os utentes sejam cautelosos e evitem usar a energia antes das horas previstas de restabelecimento, porque todas as áreas indicadas serão consideradas de tensão. A Universidade de Lúrio, em Nampula, inaugurou, portanto, a sua Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que contou com a presença do Ministro da Cultura e Turismo para Silva Dunduro. Este ato, portanto, marca o interesse não só da academia, mas também para o setor do turismo, que vai contribuir na melhoria da qualidade dos serviços prestados aos vientes de outros países. A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lúrio, na ilha de Moçambique, arrancou oficialmente um ato que culminou com a inauguração das instalações onde vão ser lecionadas as aulas dos 2 cursos, designadamente Hotelaria e Turismo, Desenvolvimento Local e Relações Internacionais. Com esta faculdade, nós queremos dar uma contribuição que esperamos que seja marcante
e duradoura para o desenvolvimento da ilha, usando o nosso conhecimento, o conhecimento que vamos produzir, o conhecimento que vamos transmitir, o conhecimento que vamos divulgar. Com esse conhecimento e que vamos aplicar, com esse conhecimento, nós queremos concorrer não só para o desenvolvimento da ilha de Moçambique, mas de toda a região norte do nosso país. O Ministro da Cultura e Turismo, Silva Dunduro, presente na ocasião, enalteceu a contribuição da Academia na melhoria da qualidade dos serviços prestados aos turistas ou visitantes. O turismo atualmente deixaram de ser visto apenas como sinónimo de lazer e passaram a assumir um papel determinante do seu ponto de vista político, económico, ambiental e sociocultural. Este fato justifica o interesse que a Academia presta nestes setores em todo o mundo para a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao turista ou visitante. Pois o que torna um destino autêntico é a sua cultura, é a hospitalidade dos seus habitantes e os serviços oferecidos, que nós esperamos que com esta instituição isso melhore bastante. A Unilúrio perspectiva introduzir nos próximos tempos, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, na ilha de Moçambique, os cursos de Comunicação e Mídia, Arqueologia e Antropologia. Ainda na carteira de projetos da Unilúrio consta a revitalização e aproveitamento da fortaleza de São Sebastião na ilha de Moçambique, que se encontra em aparente degradação e sem uso. A Unilúrio necessita de 4 milhões de dólares para a recomposição daquela infraestrutura que será transformada em salas de aula e de sessões culturais. A fortaleza de São Sebastião, na ilha de Moçambique, foi escolhida inicialmente para a instalação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, facto que veio a falhar devido a limitações financeiras, como aliás revelou o reitor daquela instituição de ensino superior pública. Francisco Noa adiantou serem necessários cerca de 4 milhões de dólares para a restauração daquela infraestrutura. E nós tínhamos um plano A, e o plano A era instalar exatamente a faculdade dentro da fortaleza. Porquê? Porque a fortaleza está a precisar de ser revitalizada e nós achamos que a única forma de a revitalizar é ela ter alguma atividade lá dentro. Nós tivemos dois especialistas de restauração que nos deram 2 orçamentos diferentes. E nós estamos a trabalhar com o segundo orçamento que ronda mais ou menos os 4 milhões de dólares. Obviamente que isto nós não vamos conseguir dentro do país. Estamos a trabalhar com instâncias e entidades estrangeiras, sobretudo organizações internacionais. Depois de percorrer vários compartimentos da fortaleza, na companhia de vários convidados, Francisco Noa concluiu existirem condições para a instalação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Com uma das alas, que deve ter à vontade umas 7 ou 8 salas, temos também a capela. A capela tem excelentes condições acústicas. A ideia é nós realizarmos ali concertos e outras realizações de caráter cultural e musical. Temos o projeto para a restauração e a reabilitação daquele espaço. Portanto, o que está, digamos, pendente neste momento é obtermos os financiamentos que vão permitir que aquele lugar tenha uma outra vitalidade. A fortaleza foi erguida no século XVI pelas forças portuguesas com a função de proteção e apoio aos navios em trânsito de e para o Oriente. Considerada como o mais representativo exemplo da arquitetura militar portuguesa na costa da África Oriental, atendeu completamente ao tráfego marítimo regional para Quilimane, Sofala, Inhambane e Lourenço Marques. Estamos à porta de mais um intervalo. No próximo bloco conhece os 22 jogadores que irão, em nome ou pelos Mambas, defrontar no próximo dia 16 de julho a seleção do Madagascar em Antananarivo, assim que é, em jogo da primeira eliminatória do CAN interno a decorrer no Quênia em 2018. Mas antes do intervalo, vamos ao tempo para as principais cidades moçambicanas. A
cidade de Maputo terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 15. Amanhã, Xai-Xai, 27 de máxima e 14 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 19. No centro do país, a cidade de Tete terá uma máxima de 29 graus e uma mínima de 17. 23 de máxima para Chimoio e 14 de mínima. Beira, 26 de máxima e 18 de mínima, enquanto que Quilimane terá uma máxima de 25 graus e uma mínima de 17. Já no norte do país, a cidade de Lexinga terá uma máxima de 22 graus e uma mínima de 11, 28 de máxima para Pemba e 20 de mínima, 28 também de máxima para Nampula e 18 de mínima. Até já!